Olá, queridos! Bem-vindos a mais um Clima Astrológico. Hoje vamos falar do dia 21 de julho ao dia 3 de agosto. Amados, quem acompanhou o último clima, né? Quem tá aí também conectado às tendências astrológicas, que eu acredito que muitos de vocês escutam de muitos lugares, né? Essas informações, já sabiam todos vocês, né? Que teríamos uma semana, uma quinzena, aí uns últimos, né? Realmente os últimos 15 dias muito intensos. Nossa Senhora, né? O nível de tensão no céu, no ar, né? No cosmos, altíssimo. Já estava esperado, já estava previsto e se realizou, né? Foram, acho que coletivamente, várias notícias que trouxeram, né, essa expressão arquetípica aqui para o planeta Terra e estamos todos, né, vivendo essa baguncinha aí. Então, eu estou aqui de volta para apresentar para vocês a lua cheia em Capricórnio, a segunda do ano, né? E vamos comentar um pouquinho, porque eu estou chegando aqui para vocês quarta-feira, estou gravando hoje terça-noite, mas eu acho que eu só posto amanhã. E, né, tive que esperar também passar essa super influência. Eu ia gravar até segunda-feira, mas nossa, a energia estava tão tensa com essa conjunção Marte-Urano, que, ai, que dor de cabeça, assim, sabe, uma tensão. Eu nem tava com uma ansiedade, assim, que não era minha, né, que era uma captação da energia mesmo. E aí fica a dica, é muito importante a gente entender o que está acontecendo lá fora, né? Assim, lá fora não, porque nem existe lá fora e aqui dentro, né? Mas assim, o que está acontecendo no céu e como isso nos influencia, porque também se a gente se identificar com cada uma das influências e for só assim boiando em cada onda que vier e não tomar propriedade da própria vida também, da própria energia, a gente fica louco. Tem que saber, né? Existe essa energia no céu, não vou levar isso para o lado pessoal e vou seguir a vida dentro do que é possível fazer para mitigar o que está rolando, né? Então, só para trazer um contexto, né, da semana última que eu postei, foi no dia 15 que Marte fez conjunção com Urano em Touro no céu. E avisei, né, que isso estaria por bastante tempo ecoando, já desde o comecinho de julho. E é uma influência muito forte, né, gente? Tem todo um contexto que eu expliquei nos últimos climas que eu não vou trazer aqui. Eu só quero, assim, deixar bem claro, porque eu tenho feito um trabalho muito forte aqui de sempre tentar não trazer uma energia de pânico e de caos, assim, porque esses ciclos astrológicos que a gente vive, gente, a gente já vem vivendo desde que tempo é tempo e a gente vai continuar vivendo eles. Então, o Júpiter vai uma hora mudar de signo, o Saturno e o tal planeta uma hora vão se encontrar no céu. O Marte, a cada 2 anos, vai encontrar com Urano, né? Então, são coisas que, claro, quanto menos frequente elas são, mais impacto elas têm, mas a gente não pode ficar refém dessas coisas. E eu digo isso para vocês como astróloga, né? Que trabalho com isso e uso essa ferramenta na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Porque se toda hora a gente quiser gerar um pânico, né? Por exemplo, né, eu imagino que muitos de vocês escutaram por aí que essa conjunção seria conectada à estrela fixa Algol, que é a estrela, né, super maléfica e tal, e fala, né, de decapitar, perder cabeça e tal. Que bem traria eu para vocês se 15 dias atrás eu falasse, gente, então, cuidado para não serem decapitados, porque, tipo, né, o que agrega? Se eu já avisar que vai ser uma tendência mais assim do inesperado para acidentes, o povo já fica todo com os gatilhos tudo ativado, né? Mas também tem que ter uma tolerância a gatilho, né, gente? Se a gente também qualquer coisinha for gatilho, a gente também tá precisando trabalhar mais na terapia as questões, né, da coragem e né, pera, tá muito fragilizado, né? Tudo bem. Todos nós somos sobreviventes dos últimos anos, mas calma lá também, né? A gente precisa poder ter força também para atravessar as coisas, mas não vejo benefício nenhum em contar para vocês que vocês poderiam ser decapitados. Curiosamente, né? Vocês sabem que eu tenho me esquivado muito das questões coletivas políticas, porque simplesmente não sou cientista política, né? Para isso, não tenho nem propriedade para falar desse mundo e tal. Minha conexão é muito mais com o espiritual e psicológica aqui, né? Trabalho. Mas essa do Trump foi inacreditável, né? Porque foi na cabeça. O tipo foi, raspou de cabeça, raspou na orelha, né? E quase pegou. E muito curioso, né? Mudou o jogo. Aí o único palpite, gente, que eu vou dar, que tá me esquivando mesmo, porque realmente quero trabalhar com outras coisas, sobre o segundo semestre, quando eu falei para vocês, né? Pessoal, segundo semestre
é quando 2024 vai dar uma fervida, é quando os eventos vão estar mais fortes no céu. Ponto. Não significa absolutamente nada. Significa que os eventos vão estar mais fortes no céu, então a gente vai ficar de olho nisso. Então, aí eu tenho umas amigas que me mandam mensagem perguntando as coisas, né? E aí, Tiffany, o que você acha que vai acontecer? O que é não sei o quê, né? E aí eu normalmente tenho um palpite que os amigos eu falo, né? Mas eu tava falando com uma pessoa ontem, e aí eu virei e falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu não tenho uma fucking ideia do que vai acontecer. Porque, olha, o negócio tá de um jeito. A minha sensação do segundo semestre para nós, de que energia que a gente vai sentir por causa da supermutabilidade que eu vou mostrar aqui para vocês, né? Que tenho um ou dois vídeos atrás, eu falei muito sobre o que algumas tendências do segundo semestre e tal. Eu acho que o que eu consigo dizer para vocês aqui é a seguinte: a minha sensação é, sabe quando a gente fez uma partida, jogou, aí a gente recolhe as cartas e agora a gente está embaralhando? A minha sensação do segundo semestre é essa, sabe? Qualquer coisa é possível, principalmente as coisas que a gente não imagina. Então, eu acho que a gente pensar num cenário coletivo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, eu acho que a gente vai errar muito, porque eu acho que vai ter muito espaço. O signo mutável, tá? Que a gente vai ter uma forte influência de Júpiter em Gêmeos, Saturno em Peixes, eles brigando no céu. A minha sensação, assim, de leitura de campo mesmo a energia do mutável é, obviamente, a mudança e a mudança das estações, né? Eles marcam as mudanças das estações. Então, é aquela coisa de transição. A minha sensação é, né, esse segundo semestre tem uma transição de energias que vão acontecer, que não são nada permanentes, né? A transição, literalmente, para resgatar um pouquinho das questões passadas, que eu já vou falar, com a entrada de Plutão em Capricórnio novamente, por última vez, para 2025 vivermos temáticas completamente diferentes, tá? Então, o resumo do meu palpite 2024 é: vamos embaralhar, vai vir, acho que um monte de circunstância curiosa, inusitada, diferente, de opiniões diversas. Eu acho que a gente não viu nada do que pode ainda aparecer, coisas que a gente nem imagina, porque futuro, gente, é sempre algo que é inconcebível, porque o futuro ainda não foi trilhado, né? Pode olhar para o passado, para o presente, ok, mas assim, o futuro. Para alcançar o futuro, não dá, porque a gente vai criar um futuro com a mente do presente, então não faz sentido. O futuro é um lugar ainda não alcançado pela consciência atual. Então, não dá tanto para adentrar. E eu tô com dificuldade de pensar uma temática central. A temática central que eu vejo é essa de mudança, tá? O campo vai estar mais permeável e a gente vai estar mais permeável e mais adaptável às coisas que vão surgindo sutilmente aí, coletivamente. Então, resumo da ópera, né? Esse Marte-Urano causou nos 45 do segundo tempo que a gente viu, né? Foi bem chocante, mas também tiveram algumas outras notícias bem características dessa conjunção que era dura, né? Que é Marte, que é o guerreiro, que é a situação mais agressiva, mais violenta, né? E Urano, que é o imprevisível, o inesperado, a eletricidade, os acidentes, né? Então, essas coisas aí a gente viu realmente aparecendo, né? No coletivo, nos símbolos que a gente observa aqui no inconsciente coletivo. Então, de fato, no nível pessoal, eu venho avisando para vocês, né? O setor touro é um lugar que estava precisando ser terminado, né? Comentei bastante. Então, já já eu vou mostrar o mapa da Lua e a gente comenta como ver isso daí para um nível pessoal. Mas essa energia agora vai começar a afastar um pouco e vai dar um alívio, porque foi realmente um período muito tenso. Eu acredito que todos vocês devem ter sentido nessas coisas mais inesperadas e mais que causam ansiedade. No dia 20, Marte entra em Gêmeos. Isso é bem importante para o nosso próximo fôlego aí do segundo semestre, tá? Então já já vou mostrar no mapa a importância, muito, muito importante, tá? Maravilha. No dia 21, a lua cheia em Capricórnio, segunda lua cheia em Capricórnio do ano, curiosamente, nos 29 graus. Assim, os redatores do universo, eles são muito bons, cara. Eles fazem umas coisas muito casadinhas, assim.
Eu realmente acho que eles foram para uma boa universidade de planejamento do cosmos. Meu Deus do céu, vou explicar por quê. Aí o Plutão, só para comentar, não está dentro da nossa temática aqui, mas ele vai voltar para Capricórnio no dia 1º de setembro. Então, essa lua cheia em Capricórnio chama ele de volta para Capricórnio. Então, já já vamos ver o que isso significa. Logo na sequência da lua cheia, o Marte em Gêmeos vai fazer um excelente aspecto para Plutão, impulsionando todas essas questões que a gente precisa analisar na nossa vida, né, do setor de Gêmeos também. Tá nesse momento começando a quadratura Júpiter-Saturno no meio de tudo isso coletivamente, né? E para a nossa vida também tem um impacto bem importante. E temos o Mercúrio retrógrado, gente, no dia 5. Já deixei aqui, por quê? Porque essa quinzena vai até o dia 3 de agosto. E como é já né, 2 dias depois, já quero deixar avisado para vocês entenderem que logo, logo não está mais na hora de mexer com coisas eletrônicas e novos projetos que têm a ver com comunicação, tem que ir um pouquinho para a gaveta, né? Vai estar na hora de resgatar os projetos do passado, vamos dizer assim. Então, maravilha. Essa é a tendência. Então, vamos dar uma analisada nessa história, nessa quinzena. O que a quinzena, né, nos reserva? Então, nós estávamos vindo, né, de uma lua nova bem boazinha em Câncer. A lua nova, eu falei, né? Ela ia ser coadjuvante no que a gente estava vivendo por causa dessa. Cadê meu mouse? Dessa conjunção Marte-Urano aqui, que foi o que causou. Então, como esse é o mapa da Lua cheia em Capricórnio, que é 21 de julho, às 7h17 da manhã, o Marte já vai ter entrado em Gêmeos, tá? Mas vamos entender, só para finalizar essa temática que é tão importante, né, para aqueles que vêm acompanhando. Então, a gente estava com o setor Áries muito ativado ali em abril, perto dos eclipses, tem que olhar no mapa astral, né, para entender que setor que é esse. Aí veio o setor touro, né, que tinha sido influenciado com Urano desde 2018, estava com Júpiter recentemente, né, de 2023 até agora maio de 2024. Então era um setor que estava extremamente mexido, trabalhado, né? E o Marte ele veio para executar, ele veio para finalizar os processos desse setor da nossa vida. Então, quando ele encontrou com Urano, e ele ainda está em aspecto, a gente vai sentir agora, a partir, né, do dia 16, 17, a influência vai cedendo, mas ainda tá, o céu ainda está, né, nessa influência aí, por mais uns 5, 6 dias a gente ainda vai sentir forte. Então, eu falei para vocês, gente, essa influência, por mais que você também não saiba que casa astrológica que você tem, é uma influência também de liberação. Assim, para as pessoas que são mais pavio curto, pode ter sido um trágico, né? Porque a pessoa vai lá e tem uma explosão que ela não controla, e depois ela olha e fala, meu Deus, né? Para as pessoas mais controladas, acaba internalizando, mas é um pouco melhor, porque ela daí não evita de fazer alguma bobagem, né? Mas é uma influência que positivamente a gente pensa numa grande liberação, sabe? Numa emancipação de algum padrão, de alguma questão, atrelado, lógico, à casa de touro que vocês têm, mas mesmo sem pensar sobre isso, veja aí se esses últimos dias vocês, mesmo que psicologicamente passaram por processos de, ai, nossa, cansei disso, não dá mais para viver a vida dessa forma, eu tenho que parar de fazer aquilo, sabe? Alguma coisa que fermentou. Pensa que pensamento que mais fermentou para vocês aí nos últimos 10, 15 dias, porque possivelmente vai ter pistas, né, do que precisava, do que estava incomodando e precisava ser liberado. E eu espero que vocês tenham liberado da forma da panela de pressão quando a gente, né, solta o gásinho lá, né, o arzinho, e não, né, explodindo na cozinha inteira. Então, isso ainda está reverberando e a gente vai agora decantar esse processo e ver o que né, resultou disso daí. Maravilha. Só que agora, o que acontece? O Marte entra em Gêmeos e Júpiter entrou em Gêmeos recentemente, em maio, fim de maio. E esse é um setor, assim, novinho em folha, tá? Novinho em folha. É um setor que nos últimos tempos não estava sendo trabalhado, mas desde o fim de maio, com a entrada em Júpiter, no dia 6 de junho, a gente teve uma lua nova. E agora, a entrada de Marte é que de fato vai mostrar ao que veio, tá? Essa entrada de Júpiter em Gêmeos. A gente sabe quem é geminiano, né? O famoso que recebeu aí, felizmente, esse ataque geminiano e vai ficar muito em evidência naturalmente, porque Gêmeos vai inflar, né? Júpiter vai inflar Gêmeos, isso é natural que esteja agora mais em evidência. Então,
vamos, né, acontece um evento que na sequência infla a pessoa, tá? É isso que acontece quando Júpiter passa no signo nosso, assim, principalmente do Sol, onde a gente tem um monte de planetas. O que não pode garantir de eu falar, ele vai ganhar a eleição? Porque isso não dá jogo necessariamente. O Júpiter inflar não necessariamente dá resultado final, né? Eu de fato, esse ano, eu às vezes sou palpiteira, né? Quem vai ganhar, quem não vai ganhar. Esse ano eu, de fato, não palpito em nada. Tá tudo muito esquisito. Então, mas temos aí a influência da expansão de Gêmeos. Então, vamos observar isso nitidamente. E aí, vamos pensar no nosso mapa astral, onde eu tenho Gêmeos e ver onde isso está inflando. Porque aí, mais ou menos, os 40 dias que Marte ficar em Gêmeos, a gente vai ver muita ativação desse setor da nossa vida. Só que vamos lembrar, né? Gêmeos é comunicação, é expressão, é intelecto, é informação. Marte vai entrar lá 40 dias e vai fazer conjunção com Júpiter ali daqui a né, logo logo fala aí numa quinzena, não vai demorar muito. Então vai ter uma super inflação de comunicação, de expansão. A gente vai ver isso naturalmente, né, no coletivo e principalmente na nossa vida, no setor onde a gente tem o Gêmeos. Maravilha. Só que eu falei para vocês que a grande questão do ano, né, uma delas do segundo semestre, seria isso daqui, a quadratura de Júpiter e Saturno. Só para contextualizar, gente, por que Júpiter e Saturno é tão importante a gente olhar para eles? Eles são os cronocratas, eles são os planetas sociais do nosso mapa astral, e eles são, quando eles vão se encontrando no céu por aspectos mais desafiadores ou mais fáceis, eles marcam o período do tempo. Como eles se encontram, o que está acontecendo aqui embaixo como sociedade. Então, como eles se encontraram, a conjunção, a sementinha, né? Eles se encontram a cada 20 anos. A sementinha foi em dezembro de 2020, né? Em Aquário, ali naquele fuzuê que a gente estava vivendo. Então, ali foi um processo de semente. Aí, recentemente, quando o Júpiter estava em touro, foi o sextil. Então, foi um processo assim, tá, estamos mexendo na sociedade, ainda aí no começo foi tudo que a gente viu de pandemia, não sei o que está acontecendo, mas tinha a ver com tecnologia, que a gente viu o trabalho remoto surgindo para caramba, né, com essa influência, para surgir inteligência artificial agora com Plutão em Aquário, mas que com certeza começou a ser plantada ali atrás, né? Enfim, agora é o primeiro momento de tensão desse crescimento dessa nova questão social que está surgindo, que começou em dezembro de 2020, tá? E a quadratura de crescimento, né? Esses 90 graus depois da conjunção, a gente está pensando, sabe quando a plantinha começa a sair aquele talo e aí ela começa a crescer com toda a força? É esse movimento que está tendo aqui. Então, só que o que acontece? Os dois estão se encontrando, né, de forma mais tensa em signos mutáveis. Então, o Saturno está chamando a gente para fazer o inventário ali na energia de peixes, o Júpiter está chamando para expandir a energia de gêmeos, dois signos mutáveis, dois signos que trazem as transições. Por isso que eu falei, temos ali toda uma questão. Um que é estruturar uma coisa que não é estruturável, que é peixes, o outro quer expandir um lugar que ele não está à vontade, né? O Júpiter está em casa em Sagitário, em Gêmeos ele está mais para a comunicação mais rasa, né, onde ele não está à vontade, é o professor num lugar inadequado, que é o exílio, né, de Júpiter. Não tem nada de negativo nisso, mas é uma característica que não é a melhor de Júpiter. Então, tem aqui uma necessidade de mudar o padrão de pensamento da sociedade, através de mudanças contínuas que a gente não vai sentindo, mas que vão invadindo tudo e a gente vai mudando. E a gente vai mudando, tá? Então, o Saturno em Peixes também está fazendo uma auditoria desde o ano passado, isso fica nítido para mim, nessa questão mais difusa, espiritual. Ficou muito isso de qualquer um fala o que quer, pensa o que quer, imagina o que quer e tentar fazer isso realidade, não é? Isso está sendo muito inventariado e o Júpiter vai querer expandir comunicação, informação, e o Saturno vai querer segurar, vai falar, mas espera, isso é real ou não é? Então vai ter assim um conflito de pensamento, criação, imaginação e informação, né? Seria assim um momento onde questões de mentira, de imaginação, de ilusão, de fake news podem surgir com força total, tanto para serem expandidos, quanto para serem revelados como negativo ou falso, né, as questões. Então, assim, é de fato um processo difuso e confuso e maleável e mutável.
como é essa influência mutável. Então, é, a gente nem consegue, de fato, ir contra ou forçar alguma coisa, porque tá tudo um pouco, vai ficar tudo um pouco assim, meio, o que está acontecendo? Mais uma informação, não vai ter aquela força esse aspecto, tá? Mas vai ter aquela coisa de mutabilidade, adaptabilidade no céu. Então, nós temos começa nesse momento essa confusãozinha entre esses dois. Então, nada mais natural. A cada 20 anos, Júpiter e Saturno vão se encontrar no céu, e de anos, alguns anos em anos eles vão fazendo, né? A próximo aspecto ali vai ser o trígono, depois vai ser a oposição, e por aí vai. Então, isso, a cada 20 anos, vai acontecendo, né? Esse ciclo de crescimento social que a gente vai tendo. E aí, a cada 200 anos, muda o elemento, como a gente viu acontecer lá na pandemia. Eu falei tanto sobre isso aqui, que a gente saiu de encontros que estavam acontecendo há 200 anos em Terra, trazendo uma sociedade focada, né, na vida muito mais material, concreta, de posse, fazendo a transição ali na pandemia para uma sociedade que vai agora olhar para o ar, que é o social, que é o mental, né? E vamos observar isso já vem em mudança, né? E eles são os que dão, esses dois são os que dão esse ciclo, tá? Então, isso é bastante importante. Então, agora é assim, abrir o campo do pensamento e da imaginação. Para nós, no nível pessoal, é isso: ter novas ideias, tentar estruturar a nossa criatividade, focar em algum tipo de técnica, escrita, em qualquer coisa que vocês, né, que faça sentido para vocês, assim, né? Então, tentar aberto esse campo da criatividade, da imaginação como um todo, assim, em geral, individualmente, né? Muito bem. O que mais que a gente tem nesse setor? Para só trazer um pouquinho de contexto também, para vocês também se prepararem, a lua nova em Câncer, de 15 dias atrás, que eu esqueci a data, que foi certinho, ela abriu. Eu lembro que eu acabei de gravar, depois falei, eu devia ter comentado aquilo, eu esqueci. Só para vocês entenderem, esse ano Marte vai retrogradar no signo de Câncer e comecinho de Leão. Isso quer dizer que ele vai ficar muito tempo num trechinho ali do nosso mapa, que nesse caso aqui, por exemplo, para a pessoa seria a casa 12, tá? Ele vai ficar acho que é 17 graus de Câncer até os 6 graus de Leão. Já fica aí a dica para quem manja bastante de astrologia. Isso significa que esse setor da nossa vida ele vai ficar muito enfatizado. Então, o Marte está ali em Gêmeos, mas logo, logo, quando ele chegar em Câncer, gente, ele nunca mais vai sair dali. Ele vai sair dali só em maio, junho de 2025. Então, quem é bom do diário e das anotações, volta lá atrás na lua nova em Câncer. Foi dia 4, né? Foi dia 5 ou dia 6, uma coisa assim. Me fugiu total, né? De julho. E aí, olha lá, vê se algo significativo surgiu. Vocês só vão entender que é significativo lá na frente, como uma semente, como um processo. Porque é isso que vai ser trabalhado, possivelmente resgatado a partir ali de setembro, mais ou menos, quando Marte entrar em Câncer, tá? Então já deixa aí anotadinho, porque é um setor que vai ficar super agitado. Maravilha, sempre fazendo as eliminações, né? E agora vamos para o grande finale aqui, né? Que é o ponto. Já falei, já falei, já falei. A gente tem, claro, só para finalizar, né, essa questão. Bom, mas isso influencia na lua cheia. Então, gente, essa lua cheia do dia 21 às 7h17 da manhã, o que que ela é assim? O que que ela é assim? Por isso que eu falei que é os redatores, né? É impressionante isso, assim. Ela vai acontecer aos 29 graus de Capricórnio. E o Plutão, ele entrou ano passado em Aquário, daí voltou para Capricórnio, porque o Plutão é muito lento, né? Então, esse ano ele voltou para Aquário, mas falou: não, não, ainda falta um pouquinho para eu terminar na energia de Capricórnio. Então, ele volta agora no segundo semestre, no dia 1º de setembro, para o signo de Capricórnio. E vai ficar nos 29 graus e 30. Né? Ele vai entrar 30 minutos, né? Do minuto do grau, assim, né? Então, 29 graus e 30. Isso vai acontecer no 1º de setembro, legal, e fica até novembro. Só que qual que é o ponto aqui, né? Vários. Essa lua cheia fala: então tá, ficou faltando. Sabe assim, quando você tá terminando a reforma de uma casa, mas tem, de repente, você olha e fala: nossa, pera, a gente não olhou aquela questão do piso, nossa, faltou o retoque ali do não sei o que lá. Então,
essa sensação de ixi, mas é assim, aquela sensação de tava tudo indo, de repente, não, ixi, pera, esquecemos tal coisa. Então, essa lua cheia em Capricórnio, ela vai falar assim: temos questões a finalizar, e é a última chance, no setor Capricórnio da vida de vocês. Então, vocês vão lá para os espertinhos, nos 29 graus de Capricórnio, no mapa astral de vocês, pelo amor de Deus, e observa, porque é o setor que vem sendo trabalhado desde 2018 no nosso mapa astral. Quem entende de astrologia já está cansado desse setor. Para mim, é minha casa 12, lugar que eu habito eternamente, desde que o tempo é tempo, que eu sou ascendente em Aquário. Então, amados, o que que acontece? Os 29 graus vão ser despertados agora com essa lua cheia, e é uma lua cheia em conjunção com Plutão, obviamente, porque essa lua cheia vai falar: volte, Plutão, precisamos resolver algumas pendências aqui. Não tá tudo completo. Então, essa lua cheia ela vai chamar as questões do segundo semestre que ainda precisam ser resolvidas. Então, eu preciso muito que vocês, bons é, ouvintes que são, né, e estudantes que são, que façam muitas anotações das questões que vão surgir perto dessa lua cheia. Melhor ainda se vocês tiverem noção astrológica, ir lá no Capricórnio e ver que setor é esse, porque é um setor que nesses próximos 15 dias precisa ser olhado com muito carinho, porque possivelmente, para aqueles que são pegos pela influência de Plutão, vai ter questão a ser trabalhada ali em Capricórnio, tá? Então, é uma lua cheia de poder, de transformação, de renovação, daqueles aspectos mais fênix que precisam acontecer. Então, a gente já está vindo de uma influência forte e está indo para uma lua cheia super bombástica, né? Então, que é intensa, que é profunda, né? Plutão, para quem não está sintonizado aqui, é quem manda em Escorpião, que é um signo de transformação. Então, nós temos aqui uma necessidade de transformação coletiva e individual, onde ali, principalmente se tiver afetado no teu mapa. Se seu mapa tiver sem influência nenhuma ali, né, por trânsito astrológico, não é tão drástico assim. A pessoa que vai sentir mais isso é aquela pessoa que está com trânsitos ativados, lógico, tá? Então, gente, o que que acontece? E isso só dá para saber estudando, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, o que que acontece aqui? Pessoal, se preparem para uma lua cheia, cheia de transformações, cheia de coisas, de questões profundas, de insights, de coisas que podem vir à tona, que estavam ocultos, segredos, situações que vocês não entendiam que estava acontecendo, e aquilo vai surgir à superfície, tá? Então, excelente momento para encontrar problemas que vocês nem imaginavam que estavam afetando vocês, mas que estavam, porque tudo que está oculto, mas está operando, ideal que venha à superfície, né, para ser trabalhado e trazido à consciência. Então, vamos ver o que, que vai vir à consciência ou à realidade nossa, né, nesse período dessa lua cheia. Então, sim, de fato, uma lua cheia que promete um chacoalhão de intensidade para aquelas pessoas que estão passando por esse trânsito de uma forma mais intensa, tá bom? E claro, né, o Marte, que eu falei que entrou em Gêmeos, ele está fazendo um excelente aspecto para Plutão. Então, enfatizando, assim, ajudando esse processo de transformação acontecer, principalmente para as pessoas que são nascidas nos 3 primeiros dias, no último, na verdade, assim, no último dia de Capricórnio, Câncer, Áries e Libra, né? Essas pessoas estão super ativadas no segundo semestre, e principalmente as pessoas também nascidas nos 2 dias ali de Aquário, Leão, Touro e Escorpião. Essas são as que vão ser mais ativadas aqui. Mas principalmente essa lua cheia aqui é para o pessoal do último grau do Câncer, Capricórnio, Áries e Libra. Então, já observem aí, e obviamente aquelas pessoas que têm 29 graus de cardinal, 0 graus de fixo, para aqueles que entendem, né? Então, vamos observar, porque eu comentei com vocês, né, e que as luas cheias e novas, as próximas todas, assim, cara, elas estão super, assim, temáticas e curiosas, intensas, então, vamos acompanhando uma a uma aqui, tá? Então, o que que acontece, eu acho que é importante também pensar em termos mais coletivos, é o seguinte: Plutão entrou em Capricórnio em 2008, gente, naquela crise financeira que teve. E agora ele está entrando em Aquário desde o ano passado, trazendo toda essa coisa de inteligência artificial e todos esses, né, esses questionamentos sociais que a gente vai cada vez mais experienciar.
Sem falar que tem muita coisa que a gente vai viver até 2043 com Plutão em Aquário. Lembrando que a última vez que Plutão entrou em Aquário foi na Revolução Francesa, e outras revoluções e tudo mais. Então, obviamente, nós, como coletivo, vamos passar por um período onde o coletivo vai ser mais importante que o individual, diferente de quando Plutão estava em Leão, quando foi o período onde surgiram diversos ditadores, né? Que daí viraram ali, depois falaram: não, eu sou o mais importante, o poder é meu, né? O poder está com o rei, vamos dizer assim, por ser arquétipo de leão, né? Com uma pessoa, um ser escolhido. Agora o poder está com o coletivo. Só que antes do Plutão, de fato, poder entrar em Aquário, né? Ele está em Aquário, mas ele volta para Capricórnio. Para ele, quando ele entrar de vez e não sair mais, ele vai precisar fazer uma última rapa nessa energia de Capricórnio. Por isso, pessoal, que nesse período de setembro, essa lua cheia vai abrir essas histórias. Vocês vão ver coletivamente algumas coisas voltando, uma energia voltando, questões que a gente viveu nos últimos tempos da energia mais densa de Capricórnio, possivelmente também. Mas a gente vai também pensar que é um período de finalização. A partir de novembro, quando daí o Plutão entra em Aquário, ele não tem mais pendências para resolver em Capricórnio, né? Teoricamente. Então, só daqui a 200 e tralalá anos. Então, o que que acontece? Vai mudar muito a energia a partir de novembro, porque daí ele vai embora sem precisar voltar. Então, ali, acho que é 19 de novembro, ai, não sei, não lembro mais, que ele entra de vez em Aquário. Então, a partir dali, não tem mais retorno para Capricórnio. E esse ano, particularmente, a gente teve duas luas cheias em Capricórnio. Então, essa energia foi chamada para, tipo, resolver. Falta a pia, falta pôr o tapete, falta pendurar a cortina. E aí a coisa vai ser resolvida, né? E a gente vai para o futuro, para os próximos passos. E tem muita coisa vindo de próximo passo aí, tá, gente? Porque nós temos. Ai, gente, tem gente me ligando, a pessoa não pôs o celular no silencioso, estava vibrando, me distraindo. Então, os próximos passos, né, com a entrada de Plutão em Aquário, eu venho falando isso para vocês. É uma mudança que vão ter tantas mudanças, por quê? Só para dar spoiler, né? Plutão está em Aquário. Aí Urano ano que vem começa a entrar em Gêmeos. Urano, perdão, Gêmeos e Aquário são signos de ar que conversam bem. Então, esses dois vão se harmonizar e impulsionar assim, de uma forma absurda a questão possível tecnológica, tá? Porque Urano manda em Aquário e vai estar em Gêmeos, que é assim, né? Eu penso grande, eu penso em ideais e eu executo no nível que serve ao povo comum, que é Gêmeos, a capacidade, né, de comunicar e pensar e articular as informações aqui do cotidiano. Então, Urano em Gêmeos vai operar por Plutão em Aquário, vai ajudar, tipo assim, um manda e o outro obedece, né? Então, vai ter essa influência assim super fluida rolando, e eu acho que o negócio vai decolar em termos de tecnologia, que pode ser positiva ou negativa. Não acho que o negócio vai dominar o mundo. Gente, eu sou a pessoa menos apocalíptica que vocês vão conhecer na vida de vocês, tá? Então, de fato, eu não, né, enfim. Tô mais preocupada com o meio ambiente, assim, do que de fato isso, mas pode ser que eu seja ingênua. Aí temos Netuno vai entrar em Áries e Saturno vai entrar em Áries, e eles vão se encontrar no céu. E Áries é um signo, né, que tem a sua representatividade e a sua importância. Então a gente vai ver essas temáticas. Só que Saturno estrutura e Netuno dissolve. E aí então a gente vai dissolver a rigidez ou vai estruturar o que está dissolvido né, na malemolência, né? Então vai ser esse duelo no signo de Áries e vai voltar um pouquinho para Peixes. Então, assim, o céu vai mudar todinho, gente. Vai mudar todinho. Daí o Júpiter entra em Câncer e volta a conversar bem com Saturno. Então, assim, o ano de 2025 vai ser uma coisa, assim, muito diferente. Eu não vou dizer o que é bom, o que é ruim. Vai ser muito diferente do que a gente está vivendo. Então, a gente precisa dessa finalização do Plutão em Capricórnio para pôr os pingos nos is, porque, querendo ou não, dentro da nossa psique, num lugar muito profundo, né, para aqueles que entendem de mapa, eu realmente vai olhar o setor de Capricórnio desde 2008, que é quando Plutão entrou lá, gente, há muito tempo. Mas esse setor de vocês, em todo esse período, passou por uma transformação muito profunda, cavucou questões individuais ali, e aí aquilo agora está chegando ao fim e o setor aquário vai abrir espaço, tá? Então, vale também essa reflexão. Então, vamos pensar assim, né? Para esse segundo semestre, no nível individual,
o bacana é pensar, vamos trabalhar com esse embaralhar, porque vai rolar um embaralhar. Pode ser que vocês não saibam muito bem para onde vocês estão indo. Talvez vocês estavam com vários planos e objetivos e aquilo agora está ficando um pouco confuso, um pouco nebuloso. Às vezes tem que ir mais com o feeling e aceita essa fluidez, se for dessa forma que estiver acontecendo para vocês. Tem coisa nova que está abrindo, né? E nesse período agora que a gente vai ter essa primeira segunda, né, lua cheia, mas dessa primeira que está ativando aí o Plutão forte para voltar em Capricórnio, vamos pensar assim, o que que eu preciso terminar nesse segundo semestre? O que que precisa, né, ser purgado, eliminado para que eu possa nascer renovada mesmo? Hoje mesmo eu atendi uma pessoa, uma escorpiana, e eu dei um exemplo bem interessante para ela, assim. Eu falei assim, o Plutão, né, o escorpião, ele precisa, o ponto, né, da vida dele é um ponto de a alma entrar num signo que ela vai precisar purgar coisas durante a vida, porque o ponto do escorpião é passar uma vida onde diversos momentos ele vai precisar morrer e renascer e ir purgando e depurando partes do caráter e da personalidade que não servem para uma alma que precisa evoluir. Então, ele vai passando por situações intensas ou perdas, enfim, que são mini mortes, né? E aí a ideia é que o escorpiano, quando ele morrer fisicamente, ele seja outra pessoa. Só que eu falei para ela assim. A Fênix, né? A ideia dela, ela quando morre, ela morre de morte morrida e morre e renasce. Não fica nenhum resquício da vida anterior. Então, o escorpiano, né, que vai de verdade e vive de verdade a energia escorpiana num nível mais elevado, quando ele tem esses processos de catarse, que são longos, mas que vão depurar alguma parte da personalidade dele, quando ele volta Fênix, ele volta renascido, sem mágoa, sem rancor, já numa personalidade que é tão nova, tão autêntica, que não fica com aquela coisinha de vingancinha, de magoazinha, e segue a vida como se fosse realmente uma nova vida, uma nova etapa. Eu falei, então o ponto é esse. Então pega esse pensamento e trabalha assim, tá? O que mais falta para eu olhar profundo que essa lua cheia pode trazer e que eu preciso de fato agora eliminar, purgar, acabar essa história para que eu possa ir em direção a novos caminhos, assim, leve, tá, gente? Sem levar o caderninho do rancor debaixo do braço, ou as mágoas, ou as situações antigas que incomodam ainda e que estão já, né, fedendo, assim, que não vale a pena manter, tá? Eu acho que é isso, é bastante coisa, né? Falei bastante coisa. A próxima lua nova em Leão, no dia 4. Então, vamos observar o que essa lua cheia, tendo ainda, né, a reverberação ali daquele Marte-Urano, avisando também para vocês, gente, que o mês de agosto, setembro, quando começa daí a mutabilidade, a gente vai ter lua nova em Leão, mas depois vem uma lua cheia super intensa em Aquário, e depois eclipse um pouquinho mais para frente, eclipse em Peixes, tá? Então, os mutáveis vão ser, assim, os mais ativados nos próximos dias, semanas, meses aí, né? Próximo recente, 2 meses. Então, principalmente você, que é do signo de Peixes, Sagitário, Virgem e Gêmeos, vocês são os escolhidos esse ano. Então, tenho certeza que vocês estão passando por bastante mudança, né? Então, é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Espero que vocês tenham, né, feito o trabalho pessoal íntimo aí de si, né, se trabalhar em tudo que precisou ser feito, porque é isso, a gente precisa atravessar as coisas, mas que elas sejam feitas com consciência, né, com poder de transformação, e não ficar no muro das lamentações, de, eu só sofro, eu só passo por coisa negativa. Eu vejo muito isso, assim, não em vocês, maravilhosos, mas eu vejo muito, assim, o muro das lamentações, né? Ai, como é difícil. Ai, veio a lua cheia e foi ruim, e me bateu. E ai, coitado de mim, porque essa lua cheia veio atrás de mim, como se fosse, né, uma instituição que vai lá, aperta um botão contra você. É você com você, né? Surge um evento, esse evento vai te trazer o quê? Vai te trazer a tua capacidade de maturidade emocional de lidar com um pepino, ou vai te mostrar o quanto você ainda está infantilizado e precisa amadurecer num certo ponto? A gente precisa ter essa visão mais complexa dos eventos, né? E mais madura e mais capaz de lidar com a vida, para não ser aquela pessoa que eu falei lá no começo, né? Que tá boiando ali no tsunami, nas ondinhas, nas marolinhas. Então, aquela pessoa que tá aprendendo a nadar, que até comprou uma pranchinha de isopor e tá tudo certo, tá? É isso, meus amores. Então, eu vejo vocês no próximo Clima Astrológico. Até lá!